Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, graças ao Senhor, meu Pai querido, por essa oportunidade. Pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha nos instruir dentro de tudo aquilo que for falado e ministrado aqui nessa noite. Senhor, eu apresento, meu Pai querido, a vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Peço que o Senhor possa iluminar, Senhor, o nosso entendimento e nos fazendo compreender, Senhor, os mistérios que estão na Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos capacitar e nos habilitar para que nós possamos ser sábios ganhadores de alma para o Teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? A gente vai dar continuidade agora no livro de Juízes. A gente já fez uma introdução, na aula anterior. Os irmãos se lembram que na aula anterior a gente fez uma introdução. Eu vou pedir que os irmãos, um dos irmãos, abra a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1, e lê para a gente. E outro irmão já abre no capítulo 21, versículo 25, por favor. Juízes, capítulo 1, verso 1, vai ser o primeiro versículo de Juízes e o último versículo de Juízes, para a gente poder já introduzir. E sucedeu que depois da morte de Josué, filho de Israel, perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre os primeiros subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Quem pode ler o último versículo de Juízes? Capítulo 21, verso 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Boa. O texto que nós acabamos de ler através dos irmãos, capítulo 1 de Juízes, versículo 1, o povo de Israel está perguntando: quem se levantará por nós? Perguntaram ao Senhor, Quem dentre nós será o primeiro a subir contra os cananeus e pelejará contra eles? Então, no capítulo 1, nós estamos vendo a necessidade de uma pessoa para representar aquele povo. E lá no último versículo, que encerra o livro de Juízes, a gente vai ver o texto dizendo assim: e naquele tempo não havia rei sobre eles, e eles faziam o que eles achavam bem aos seus olhos. Então nós temos um problema no livro de Juízes. O livro de Juízes, eu já falei na aula anterior, que ele é um período terrível do povo de Israel. Ele mostra para nós o quão longe o homem consegue chegar se não tiver no direcionamento do Espírito Santo de Deus. E como é grave para um ser humano não obedecer às leis de Deus. Todas as vezes que nós não obedecemos às leis de Deus, nós estamos sujeitos a viver debaixo de uma maldição. É aquilo que no livro de Deuteronômio, o povo de Israel vai dizer assim, que tudo aquilo que Deus falar, eles iriam fazer. Só que quando eles estão fazendo essa afirmação, eles estão aceitando as bênçãos e as maldições. Porque Deus fala assim, se vocês, no capítulo 28 de Deuteronômio, se atentamente ouvirem a minha voz e se esforçar para viver na prática a minha palavra, fizer tudo aquilo que o Espírito Santo dizer, aí vai falar assim, e essas bênçãos virão e serão sobre ti. Aí vai falar as bênçãos que vai vir, vai ser bendito ao entrar, ao sair, o seu gado vai ser bendito, a terra vai ser frutífera, a esposa vai gerar filhos, os filhos vão ser uma bênção. Aí vai depois dizer assim, mas se vocês não obedecerem, essas maldições virão sobre ti. Então, quando eles estão falando amém para aquela palavra de Deus, eles não estão falando amém somente para as palavras de bênção. Eles estão falando amém tanto para a bênção como para a maldição. Então, eles estão conscientes daquilo que eles vão viver. Então, no capítulo 1, eles estão preocupados. E agora, quem vai subir primeiro? Porque eles estão acostumados a viver uma liderança que Deus, levantando uma pessoa que tem uma autoridade para fazer uma liderança nacional, agora já não tem mais isso. Já não tem mais Moisés, já não tem mais Josué. Agora cada tribo vai ter que se virar. É o que a gente vai ver no livro de Juízes. O livro de Juízes é praticamente isso, é 100% isso. Não tem mais um líder nacional. Agora vai ser líder tribal. Vai ser alguém que Deus vai levantar para poder defender alguma tribo. Lembra, a gente fez um mapinha aqui nas aulas anteriores, e nós dividimos a parte do norte, a parte do sul, porque quando Josué entra com o povo, Josué entra para conquistar. Ele entra e já vai conquistando, então ele é um conquistador.
O que Josué passa para o povo? Vocês precisam expulsar todos esses povos, todas as nações que estão aí. Não tem como conviver junto com essas nações. Então a gente vai ter o mapa, a gente vai ver eles atravessando o Rio Jordão, aí a gente vai ver o cedro do Líbano para cima, o deserto para baixo, o mar Mediterrâneo para um lado, o rio Eufrates para outro, e no meio o território que Deus tinha preparado, prometido e tinha entregado para eles. Só que Deus nunca vai dar uma bênção para nós, sendo que não vai exigir de nós nada para poder alcançar aquela bênção. Deus vai esperar que nós também venhamos dar uma resposta referente àquilo que Ele entregou para a gente. Ele não vai entregar de mão beijada. A única coisa que foi 100% Deus fazendo por nós é a salvação. Mas mesmo assim a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado à força, né? Isso já mostra para nós que não tem como você se acomodar. Não dá para acomodar. Então Deus prometeu, amém. Deus prometeu, eu vou para cima. Porque eu já tenho Deus pelejando por mim, já tenho Deus me guardando, a promessa já saiu da boca de Deus. Agora o que cabe eu fazer é lutar por aquilo que Deus prometeu, né? Porque se Deus fala assim, Deus usa um profeta hoje na igreja e fala, ó, Deus está te levantando como um pregador. Você vai ficar parado esperando o quê? Nada. Se você não pegar uma Bíblia para ler, não for fazer um estudo, não se capacitar, irmão, Deus prometeu, mas Ele não vai fazer isso num piscar de mágica, né? Deus já está mostrando a direção do seu chamado. Você vai ter que correr atrás do seu chamado, vai ter que se capacitar para aquilo. Ah, Deus me levantou para louvar, eu vou me capacitar para louvar, para poder dar o melhor para Deus, né? Deus falou que vai fazer de mim um grande pregador, irmãos, então eu vou me capacitar. No mínimo, ler a Bíblia, é o mínimo, é ler a Bíblia. Aí tem pessoas que Deus promete tantas coisas, as pessoas não correm atrás, não se submetem à autoridade de Deus, não se submete à vontade de Deus, aí depois fica, Deus prometeu, não cumpriu, não aconteceu, mas e você fez a sua parte? Metade do caminho está usando, porque quando Deus ele vai levantar Jeremias, ele fala que as nações não vão subsistir diante dele. Então Deus já falou, não tem como, as nações não vão subsistir diante de você, você vai para cima, vai conquistar, porque eu sou contigo. Então beleza, a parte de Deus ele está fazendo. Agora nós, irmãos, é colocar a mão no arado e ir para cima para que aquilo que Deus prometeu venha se cumprir. Hoje o que mais acontece na igreja é isso. Deus usa vaso, Deus fala através da palavra, Deus fala com a pessoa através da oração, do louvor, no interior da pessoa, no íntimo, mas a pessoa não faz nada para poder ver aquilo se concretizar. Então, às vezes não é porque Deus não quer fazer, Deus já fez. Qual é a promessa que nós temos, que o apóstolo Paulo deixa bem claro isso? Ele vai dizer assim, ó, e nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Só que se nós perguntarmos aqui para qualquer um dos irmãos que aqui estão, os irmãos compreendem que foi abençoado com todas as bênçãos? Os irmãos podem até falar, sim, mas você vive todas as bênçãos que Deus proporcionou? Aí já é outro assunto. Ah, e o que eu tenho que fazer, pastor? Vai descer na oração, irmão. Oração, meditando a palavra de Deus, pedindo estratégia. Deus, o que o Senhor prometeu, eu quero que se materialize na minha vida, se concretize na minha vida, e vai para cima. Então, o livro de Juízes, ele é um livro que mostra que quando há divisão dentro do reino de Deus, corre um grande risco do reino de Deus, ele, além de se romper, aquilo que Deus determinou no projeto original se perder com o tempo. Porque depois do capítulo de número 17 em diante, até o 21, a gente vai ver que as guerras não é mais contra nações, a guerra é entre eles, a ponto da tribo de Benjamim quase ficar extinta. A tribo de Benjamim ela quase foi extinta. Por quê? Por causa do próprio povo lutando entre eles, tribo lutando contra tribo. E quando nós olhamos no panorama do livro de Juízes, a gente vai ver os juízes que Deus levantou, cada um com um propósito, cada um para defender algo do interesse deles mesmos, mas para concretizar a promessa de Deus. Mas você vai ver que vai chegar um determinado momento que o povo não vai estar nem se submetendo à autoridade dos juízes. E eu estava lendo hoje em casa o livro de Juízes e queimou no meu coração, porque é uma tipologia. A Bíblia vai dizer no livro de Juízes que quando Deus levantava um juiz, aquele juiz se tornava um libertador para o povo, tirava o povo da opressão,
Enquanto aquele juiz estava vivo, o povo vivia em paz. Mas quando aquele juiz morria, o povo voltava a fazer práticas que era abominável diante de Deus. Aí eu entendi uma coisa, irmãos. Deus ele está mostrando para nós, que hoje temos a oportunidade de pegar esse livro e ler, que o povo precisa de uma necessidade de ter alguém para que eles possam ser conduzidos, alguém que seja um libertador. Até aí tudo bem. Só que no livro de Juízes a gente já vê uma projeção profética para aquilo que iria acontecer há muito tempo depois, falando de Jesus. Porque se Deus está levantando juízes, libertadores, e quando o libertador morre, o povo se corrompe, a estratégia de Deus: vou levantar um libertador que não morre eterno. Jesus não morre. Ele morre na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscita e permanece sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Então ele não morre. Agora não tem desculpa mais para a gente, prevaricar contra a lei de Deus, virar as costas para Deus, voltar para a idolatria. A pessoa só volta mesmo se a pessoa repudiar tudo aquilo que Deus fez. Porque agora nós temos um libertador que vive e vive para sempre. Ele falou: estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está com a gente, irmão. É o que importa, tá bom? Então vamos ver um negócio interessante, porque às vezes os ateus, eles usam alguns textos da Bíblia, e eles gostam de falar assim: a Bíblia tem contradição, num lugar está escrito uma coisa, num lugar está escrito outra. Todos nós aí, vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos capítulo 13, Atos dos Apóstolos capítulo 13, que também para nós é um ensinamento muito profundo acerca do livro de Juízes, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Todos acharam? Versículo 17. Atos, capítulo 13, versículo 17. Olha o que está escrito: o Deus deste povo de Israel escolheu aos nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por um espaço de quase 40 anos. Esse quase 40 anos aqui eu expliquei para os irmãos quando a gente estava falando sobre o Pentateuco, A gente fala 40 anos no deserto, mas não foi 40 anos peregrinando no deserto, não. Ali tem umas contagens no meio desse período, porque eles ficaram 1 ano e meio no pé do monte, esperando Deus dar o direcionamento. Então não foi 40 anos peregrinando, rodando no deserto. A gente fala 40 anos porque é do tempo que sai do Egito até o momento que eles vão entrar na terra prometida. Mas não é 40 anos peregrinando, tá? É mais ou menos 38 anos e meio que eles estão rodando, tá? Então, aí, versículo 18: e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Isso daqui é interessante, irmãos. Deixa eu fazer aqui. Esse período do deserto, a gente vai colocar 40 anos, porque são quase 40 anos no deserto, mas do momento de peregrinação. Mas do momento que Deus tira eles do Egito, até o momento de entrar em Canaã, são 40 anos do Egito até a entrada de Canaã. Mais 38 anos e meio eles estão peregrinando. Aqui no texto que nós acabamos de ler, é o apóstolo Paulo falando que eles rodaram, do período da saída do Egito até o momento que Deus vai levantar reis sobre Israel, vai ser um período de 570 anos. Isso aqui vai ser interessante os irmãos pegarem, porque a gente vai ver que vai ter uma contagem, em livro de Atos dos Apóstolos tem uma contagem de 570 anos.
E esse é o problema, irmão. As pessoas não leem a Bíblia, não se esforçam para estudar, aí elas começam a achar desculpa. Ah, mas a Bíblia está entrando em contradição. Por que um cara está falando um número? Por que outro cara está falando outro número? Só que assim, a própria Bíblia explica a Bíblia. Tá? A gente vai ver, a gente vai acompanhar isso daí. Então, do período do Egito até a entrada de Canaã, aí a gente tem o período de Josué até o período dos Juízes, um período de 450 anos. 40 anos do reinado de Saul e 40 anos do reinado de Davi. Tá? O período então de Josué até Juízes, o encerramento de Juízes, 450 anos. A gente precisa lembrar que Juízes são 13 juízes que são citados ali, os seus nomes e os seus feitos. A gente falou isso daqui na introdução da aula passada. Só que além desses 13 juízes que a gente citou, tem mais alguns que a gente não vê nada que eles produziram. Por exemplo, os filhos de Eli, os filhos de Samuel. Então esse período aí, esse povo aí está no período de juízes ainda. Só que eles não produziram nada. Quando você vê o final do livro de Juízes, do capítulo 17 ao 21, você vai ver tanta coisa terrível que está falando ali, e aí vai iniciar o livro de Samuel falando as coisas que os filhos de Eli faziam. Eles se prostituíam na porta do templo, eles roubavam das ofertas, então eles estavam fazendo coisas absurdas mesmo. Então a gente tem essa citação que foi feita por Paulo. Agora vamos abrir 1 Reis capítulo 6. Primeira Reis, capítulo 6. Os irmãos acharam 1 Reis capítulo 6? E sucedeu que no ano 480, depois que saíram os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zível, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Agora aqui que está o segredo, porque está falando da mesma contagem. A contagem que Paulo faz em Atos dos Apóstolos, 570 anos. A contagem que Samuel faz aí no livro de Reis, ele fala de 480 anos. 480 anos. E ele está falando sobre o mesmo assunto. Desde o momento em que saiu do Egito, até o quarto ano e o segundo mês do reinado de Salomão. Os irmãos sabem que Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos, tá? Então só para a gente entender isso daqui. Só que quando a Bíblia falando do reinado de Salomão, falou que até o quarto ano do segundo mês. Então nós não temos o quarto ano completo. Para a gente poder fazer a conta bater, então nós vamos contar os anos completos. Então, 3 anos do reinado de Salomão. Tá? Então a gente vai fazer a conta desse período, chegando até o terceiro ano do reinado de Salomão.
Porque aqui Paulo ele foi específico, ele só falou por causa desse trio de 40, ele fecha em Davi, né? Por causa do reinado de Davi foi 40 anos, de Salomão foi 40 anos, mas está incompleto. Samuel já faz a questão agora de deixar específico até em que parte do reinado de Salomão, né? Está sendo feita essa contagem. Então, eu deixei marcadinho aqui para os irmãos, que também já facilita bastante a gente aqui. A gente vai ter que achar a diferença desses anos. $930 anos, porque 570 que Paulo conta, 480 de Samuel, na verdade é 900, não, é 93, desculpa, irmãos. 93. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos entenderam? 0 com 0, 0, 7 não dá, pegou um emprestado de 5, ficou 4, 17 com 8, 9, 4 com 4, 0, 93. É isso mesmo? Os irmãos estão entendendo? Está indo claro? Deixa eu pegar um papel aqui para eu poder limpar essa coisa. Está subtraído. 93. 570 menos 480. Até aí, tudo bem? Eu vou pedir para os irmãos abrir em Juízes capítulo 3, do verso de número 7 e 8. Vou pedir para alguém ler para mim, por favor. Juízes capítulo 3. A gente vai montando essas contas aqui, daqui a pouco eu vou explicar de novo, bem detalhado, irmãos. Pode ficar tranquilo, a gente vai sair daqui entendendo. Eu acabei de olhar aqui no caderno e já vi o que está errado aqui. Tá? Agora está certo, né? Juízes capítulo 3, verso de número 7 e 8. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Uzan-Risataim, rei de Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Uzan-Risataim 8 anos. Tá, então eu vou colocar aqui, 8 anos. Agora alguém pode ler para a gente, a gente leu Juízes 3, 7 e 8, né? Agora Juízes capítulo 3, mesmo verso 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. 18 anos? Isso. Agora Juízes, capítulo de número 4, verso 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. 20 anos. Agora, Juízes capítulo 6, verso 1.
capítulo 13, verso 1. Tendo os filhos de Israel tornando a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. 40 anos. Agora aqui que vai chegar a conta do número 93. Quando nós 90. somamos 40 mais 7 mais 20 mais 18 mais 8. Aí dá 93. Tá bom? Quando a gente leu lá no livro de 1 Reis, falando do período que Samuel ele faz a contagem, ele vai fazer a contagem e ele vai falar uma data interessante no reinado de Salomão. Ele vai falar que foi até o 4º ano e o 2º mês, né? Ou melhor, o 2º mês do 4º ano. Então, o 4º ano ele está em andamento para ser concluído. O que a gente tem concluído é os 3 anos anteriores. Então, está começando a contagem. Fechou os 3 anos, aí começou a contar os meses. Quando completar os 12 meses, fecha o 4º ano, tá? Até aqui tudo bem? Então, por isso que fala o 2º mês do 4º ano. Porque o 4º ano ele está em andamento. Quando a gente leu lá em 1 Reis, capítulo 6. Tá? Então ele fala o 2º mês do 4º ano. Então o 4º ano ele ainda está aberto, ele está em andamento. A gente não vai usar o ano que está em andamento, a gente vai pegar os 3 anos que já estão concluídos, que são os 3 anos do reinado de Salomão. São os 3 anos do reinado de Salomão que a gente tem aqui, que a gente fecha a conta de 93. Agora sim, a gente sabendo que esses 93 anos que estavam faltando para concluir a conta que Paulo fez, está ligado com esses 93 anos que o povo de Israel estava vivendo um período de guerra. E aqui está o segredo. Porque a visão de Paulo está trazendo o número para a gente, a contagem do período completo. Samuel está trazendo para nós uma visão a partir da ótica de Deus. Porque Deus não está contando o período que o povo está sendo oprimido. Deus não está contando o período que o povo está adorando a Baal, o período que o povo está adulterando espiritualmente contra todas as leis e regras que ele tinha dado para Moisés, passou para Josué. Então Deus não está levando em consideração isso daqui. E esse daqui é uma diferença muito grande quando se trata de estudo bíblico. A gente precisa entender, porque senão as pessoas vão começar a questionar. É que nem quando fala dos 430 anos que o período do povo passar no Egito, né? 430 anos. Quando você vê Deus fazendo a promessa para Abraão, ele fala de 400 anos. Quando você vê Estevão fazendo um discurso, Estevão fala de 430. E aí a gente precisa entender por que esses números parecem que entram em contradição. E quando a gente volta para a Bíblia, a gente vai ver que a própria Bíblia explica ela. Se alguém pega Paulo fazendo a citação, vai dizer, poxa, mas tem uma coisa errada, está falando aqui 570 anos. Aí Samuel está falando do mesmo episódio, mas está falando de 480 anos. E aí Deus revela para nós que esse tempo para ele não é contado. A prova disso está em Gênesis. Vamos ver Gênesis capítulo 4? Pastor, esses 40 anos assim tem alguma simbologia? Que todos têm dado de 40 anos assim? Ó, não tem uma simbologia, até porque a gente vai comentar mais profundo sobre alguns detalhes em algumas matérias para frente. Então, a princípio, o que nós precisamos entender aqui é que se houver alguma simbologia dentro desses 40 anos, para nós agora só vai confundir a nossa cabeça, tá? Mas tem algo que vai ser revelado entre o reinado de Saul, o reinado de Davi e o reinado de Salomão. Eu só vou dar uma introdução porque a gente vai trabalhar isso daí com mais clareza mais para frente. Saul, quando ele vai encontrar o profeta Samuel, ele está atrás do quê? Alguém lembra?
uma jumenta. Então Saul, ele é um pastor de jumento, ele apacenta jumentos. Davi é pastor de ovelhas. Quando Deus encontra Davi, ele está lá no pasto atrás das malhadas. Quando se encerra o livro de Juízes, o livro de Juízes se encerra com o povo longe de Deus a tal ponto de nem respeitar o juízo que foi levantado para aquele momento. Porque quando você lê a história de Jefité mesmo estando vivo, o povo não estava se submetendo ao período em que ele estava governando aquela tribo. Mas quando você lê o período de Sansão, irmão, Sansão, ele só foi bem nos anos em que ele era criança. Depois disso acabou. Foi desobediente aos pais, quebrou o voto de nazireado. Ele quebra o voto de nazireado, ele é desobediente aos pais e Deus está dando oportunidade para ele. Você vai ver que ele vai ser pego na própria palavra. A mãe vai falar que não é para poder se juntar com mulheres estranhas, e ele vai falar assim: ela é formosa aos meus olhos. O que acontece com ele quando os filisteus amarram ele? Arranca os olhos dele fora. Por causa desse período do povo, e o povo agora não quer mais se submeter ao governo de Deus e está pedindo um rei para ele, Deus vai fazer uma comparação. Vocês querem rei? Só que agora vocês vão ter que cair em si da situação que vocês estão vivendo. Eu não vou dar um pastor de ovelha para vocês, eu vou dar um pastor de jumento. Porque era o que o povo estava vivendo naquele momento. Porque todas as vezes que nós estamos distante de Deus, nós somos comparados com animais de carga, animais terríveis, porque estamos sendo escravos de Satanás. Então Deus vai estabelecer um pastor de jumento, porque essa é a situação que o povo está vivendo aqui. E só depois que o povo compreende é que Deus levanta um pastor de ovelhas. Aí Deus vai mostrar a diferença, porque já era projeto de Deus levantar Davi, tá? A gente vê isso daqui quando Jacó ele vai abençoar os filhos ali, e ele fala que o cetro não vai sair da casa de Judá. E lá na frente vai falar: o cetro não vai sair da casa de Davi. Porque Deus já tinha um projeto de levantar Davi. Porque da raiz de Jessé nasceria o Salvador, Jesus. Só que o povo se apressou. Nessa que o povo se apressou, Deus levanta o pastor de jumento. Irmãos, é até estranho falar que tinha alguém apacentando jumento. É mais que falar de alguém que está apacentando porcos, como a gente vê no Novo Testamento. A questão do gadareno, né? Aí Deus deixa o povo passar por esse período, para o povo ver a diferença. A vontade do homem, ela não se compara com a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí Deus deixou eles experimentar o que é ser apacentado por um pastor de jumentos, para depois mostrar a diferença. Deus levanta um que é segundo o seu coração. A gente vai esmiuçar mais depois sobre esse período dos 3 reis aqui mais para frente. Mas isso aqui é só para os irmãos poderem ficar com um gostinho que quero mais. E aí o irmão vai voltar na próxima aula. Tá bom? Os irmãos estão aí? Gênesis capítulo 4? Gênesis 4, versículo 15. Pelo menos não deixei o nosso irmão Rafael sem resposta. Não foi a resposta completa, mas a gente vai ver isso mais para frente. O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado, e por o Senhor um sinal em Caim, porém, um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que se encontrasse. Agora, olha o decorrer. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. Enoque, ele edificou uma cidade, chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. De Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael gerou Matusael, Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome de outra Zila. Ada teve a Jabal, este foi o pai dos que habitam na tenda e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal.
Esse foi pai de todos aqueles que tocam harpa e órgão. Agora abre aí capítulo 5, do versículo 3. Do ladinho mesmo aí. Capítulo 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Só nesses dois versículos, os irmãos já conseguiram perceber uma diferença? Só nessas duas leituras que a gente fez. Os irmãos conseguiram perceber alguma diferença? Só da idade, né? Só da idade. De Caim, 7 vezes. não, de Caim ele não fala o tempo que viveu, os anos que a sua geração viveu. Ele só fala a descendência de Caim. Mas a descendência de Adão vai continuando, ele vai falando o ano que Adão viveu antes de gerar, depois que gerou, a idade que o filho gerou. E aqui tem um ensinamento que vai explicar essa situação. Porque Deus não conta, porque Deus não tem prazer no período que nós estamos afastados da presença dele. Para Deus aqui você não está vivendo, você só está existindo. Quando você vive, Deus ele dá testemunho do tempo que você viveu. Aí você entende porque Jesus fala assim: eu vim para dar vida e vida com abundância. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos vida e vida com abundância. O pecado, Deus se esqueceu, jogou no mar do esquecimento. Deus não conta essas datas, porque aqui você só existiu. Você vive quando você está na presença de Deus. Então, por exemplo, se alguém falar assim: quantos anos você tem? 40. Com quantos anos você aceitou Jesus? Com 20. Então você tem 20 anos perante Deus. Porque esse tempo você viveu. O outro você só existiu. Caim, você vai ver Caim, toda a descendência dele só existiu, irmão. Não é proveitoso nem para Deus relatar o tempo que ele viveu, que os filhos viveram, que a sua geração viveu. Agora você começa a entender por que a gente faz aquela leitura rápida do livro de Gênesis e a gente vê Caim foi para uma terra distante e casou com uma mulher. Quem era essa mulher? Deus não estava falando, dando data, porque Caim já está distante da presença de Deus, só está existindo. A gente não consegue contabilizar aí quanto tempo passou. Deus não faz questão de deixar isso registrado. Mas aqueles que servem ao Senhor, que obedecem os seus mandamentos, se esforçam para viver na prática a sua palavra, esse sim Deus tem prazer de falar. O tempo que viveu, antes de gerar, quando gerou, quantos tempos a sua geração viveu, tá? Então isso aqui os irmãos já conseguem entender por que tem essa diferença de data. Isso é importante, irmãos, tá bom? Isso é importante porque isso daqui é o resumo do livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é tão complicado porque é o seguinte: Josué está na liderança, antes da morte de Josué, tudo está indo bem, está conquistando. E quando chega no tempo deles conquistar, eles não conquistam, as tribos não conquistam. Eles acham melhor viver, coabitar com os moradores da terra do que expulsar os moradores da terra. Agora vamos trazer isso aqui para os dias de hoje, porque isso é importante a gente saber. Entender o que está acontecendo aqui no literal e trazer isso para o espiritual. O que acontece com a igreja? A igreja, irmãos, em vez dela conquistar território, ela está querendo coexistir com coisas que Deus já colocou no ponto final, né? Aí você começa a compreender quando se trata de pecado de estimação, pessoas que outra hora abominavam algo, hoje já não abomina mais, coisas que outra hora era errado, hoje já não é mais. Aos poucos está saindo do centro da vontade de Deus. E tem um mistério que a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas vale a pena a gente citar agora, também até para os irmãos ficar um pouco curiosos. Você vai ver que depois a tribo de Dan ela some da história. Quando você olha lá para o livro do Apocalipse, você já não vai vendo mais ser citado. E ela se corrompe. A tribo de Dan se corrompe. Tá? Então assim, não adianta só ter promessa de Deus, não adianta só ser escolhido por Deus. Você tem que se esforçar para estar no centro da vontade de Deus e viver na prática a palavra de Deus. Pastor, é difícil viver na prática a palavra de Deus. Pelo menos se esforça para viver na prática a palavra de Deus.
Agora aqui a gente já vê jogando por terra esse negócio das pessoas serem desigrejadas. Ah, não preciso de igreja, não preciso de um líder. Período de juízes. Camarada que fala que não precisa de igreja, não precisa de um pastor, ele é o pastor dele é Jesus e a igreja é ele, irmãos, essa pessoa já está distante da presença de Deus há muito tempo. Nós precisamos de uma igreja, nós precisamos de um pastor, até porque nesse período de juízes, Deus tentou falar com o povo. No capítulo 2, se não me falha a memória, Deus vai falar com o povo, mas mesmo assim o povo não dá ouvido à voz de Deus. O que acontece? Nesse período de juízo, você não está vendo profeta se levantando, mas depois a gente vai falar no livro de Samuel, no livro de Reis, de Crônicas, quando há aquela divisão do reino. Por que Deus está sempre levantando profeta? Porque às vezes hoje as pessoas se sentem, acham que a espiritualidade está muito alta quando Deus usa alguém para falar com ela. Irmãos, mas todas as vezes que Deus usa profeta para falar com a nação de Israel, é porque a nação de Israel está longe da presença de Deus. Então vamos tomar cuidado, né? Tem pessoas, todo culto Deus levanta alguém para falar comigo, eita glória, coisa boa. Cuidado, Deus levantava profeta para falar com a nação quando a nação estava longe da presença de Deus. Essa é a função dos profetas. Você vai ver, olha o ministério dos profetas. Sabe, uma vez me questionaram. Eu era presbítero, aí falaram isso daí para mim. Falaram assim, nossa, o irmão aí, nunca vejo Deus usar ninguém para falar com ele. E eu fiquei, irmão, guardei aquilo ali no coração. E eu conversando com o professor de teologia na época, alguns irmãos aqui conhecem, o Dr. Anderson, e ele falou, fique em paz. Ele falou assim, o povo não sabe por que Deus levantava o profeta. Eu falei, não sei, irmão. Aí ele falou assim, então eu vou te falar, toda vez que Deus levantava o profeta era para repreender o povo. Então cuidado, irmão. Né? Cuidado. Porque hoje o povo vai atrás de profetada, né? Se souber que tem um profeta que revela isso, aquilo outro, o povo vai. Cuidado, cuidado. Se Deus tiver que falar algo com você, irmão, Deus vai fazer o profeta vir até onde você está. Né? Aí, antes de Deus levantar o profeta, Deus vai usar o seu pastor. Deus vai usar o seu pastor, Deus vai falar com você através da leitura da Bíblia. Quando você faz a sua leitura diária, acorda de manhã, antes do horário de trabalhar, faz a sua oração, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, lê uma porção da palavra, né? Que todos nós aqui fazemos isso, lê pelo menos um capítulo, faz aquela leitura diária, para poder concluir a Bíblia toda em um ano, porque a gente, para ser obreiro, a gente precisa no mínimo conhecer a Bíblia. Bom, o obreiro que não conhece a Bíblia, o mínimo tem que conhecer a Bíblia. Pastor, não dá para ler, muita coisa para fazer. Dá para acordar um pouquinho mais cedo. Dá para fazer a leitura. Nos tempos vagos, dá para ler a Bíblia. Ah, pastor, não dá para orar. Dá para orar, não. Tem vezes que a gente fica até meia-noite, 1h da manhã, mexendo no celular, conversando com outras pessoas. Tira meia hora para orar. Sem oração e sem leitura da palavra de Deus, irmão, você vai ouvir de tudo, menos a voz de Deus. Deus, ele sempre vai respeitar a hierarquia. O reino de Deus é regido por ordem. Deus, ele faz as coisas enquadrado. Ele faz as coisas aqui na terra enquadrado naquilo que está no céu. No céu tem hierarquia. No céu respeita a hierarquia. Na terra é a mesma coisa. Tá? Então, uma coisa que a gente precisa estar muito atento, irmãos, para a gente não cair no sensacionalismo e acabar se desviando do ser da vontade de Deus. Quando vai ter alguém que vai pregar na igreja? A palavra está com fulano e tal, chamou a pessoa para pregar, deu o microfone para a pessoa. A pessoa que está com a autoridade naquele momento vai fazer a leitura do texto para pregar, aí tem irmão entregando revelação, outro entregando profecia, outro expulsando demônio. Isso daí está fora dos padrões bíblicos. Fora dos padrões bíblicos. Deus vai usar uma pessoa por vez para falar, irmão. Mas se você parar e repreender, a pessoa acha que você... Por muitas coisas tem que ter sabedoria na hora que você estiver falando, né, em cima do altar, porque senão a pessoa leva como uma afronta que você está afrontando o ministério dela. Passou um culto agora, recentemente, não tem muito tempo não. Estava no governo do Espírito Santo, todo mundo dando lugar, coisa linda e tal, eu ali em cima do altar, no meu cantinho, em espírito.
Um irmão veio correndo, subiu o altar, chegou na minha orelha lá, é sua, desceu correndo e voltou para o lugar. Eu não entendi nada. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso, pode ser sensacionalismo, né? Se Deus tinha um recado para me entregar, ele ia entregar o recado de uma forma que eu fosse entender. O irmão poderia falar em línguas? Poderia, mas ele, pelo menos, ele ia falar em língua e interpretar. Só chegar lá e falar um monte de línguas estranhas, descer correndo, não sei o que. Que haja intérprete, né? Exatamente. Só que isso, muitas das vezes, é minimício, tá? Então, uma coisa que nós precisamos entender. A igreja, ela precisa dar espaço para o Espírito Santo trabalhar. Nós acreditamos nos dons espirituais, nós somos submissos à vontade do Espírito Santo. Nós podemos deixar o Espírito Santo trabalhar do jeito que quer, mas tudo tem ordem e tem decência. Até porque quando a igreja está muito envolvida no espiritual, ela tem uma facilidade muito grande de se corromper. Qual é a igreja mais espiritual da Bíblia do Novo Testamento? A igreja de Corinto. E olha a situação da igreja de Corinto. Eles estavam aceitando, irmãos, um negócio terrível. O enteado tendo relação com a sua madrasta. Estavam aceitando. Isso era comum. Na igreja de Corinto, havia acepção de pessoas. No momento, eles tinham, antes de ser estabelecido o culto da ceia com a força que tem, que nós conhecemos, era chamado de culto ágape. E esse culto ágape era o seguinte: cada um trazia um algo para que eles pudessem repartir. E naquele momento fazia as patotinhas. Quem era de classe alta, fazia a sua patotinha, fazia as coisas boas. E quem era humilde, simples, pessoas que eram de classe baixa, não tinha nem o que comer. E ficava aquela divisão dentro da igreja. É só você ler 1 Coríntios, você vai entender o que está acontecendo ali. Aí quando você vai para o capítulo de número 11, que é o capítulo da ceia, Paulo está dando lá está discorrendo o texto lá, e ele fala: quem toma a ceia toma a sua própria condenação. Porque aí ele vai falar: vocês não têm casa para comer e para beber? Ele não está falando contra a ceia, ele está falando contra a prática daquela igreja em relação à ceia, porque eles tinham disturpado, né, o verdadeiro sentido da ceia. Então estava havendo acepção dentro da igreja. Então a igreja tem que ser espiritual, mas tem que tomar cuidado. Tudo tem que ter uma temperança, um limite, um controle, né? Até porque os dons espirituais, ele é bom para a edificação da igreja, mas não garante a salvação de ninguém. Até porque a salvação não é medida por dom, a salvação é medida por fruto. Por isso que Jesus ele fala assim: naquele dia, muitos dirão: em teu nome expulsei demônio, falei outras línguas, dom. Mas ele vai falar: mas eu não conheço, apartai-vos de mim, porque eu não conheço, porque não tem fruto, né? Então a salvação ela é medida por fruto e não por dom. Dom é bom, irmãos, mas se não flui o dom, se esforça pelo menos para produzir fruto, tá? Porque a árvore ela é conhecida pelo fruto. Juízes, cada um fazia o que queria, não tinha rei, cada um fazia o que dava na telha. É os desigrejados de hoje. Não precisa de pastor, não precisa de líder. Jesus tinha uma mensagem para a igreja dele, porque ele é a cabeça da igreja. Ele poderia se manifestar e usar os pastores que estavam na Ásia Menor. Ele vai se manifestar dentro daquela prisão em Patmos para falar com o apóstolo. Para o apóstolo, não sei se os irmãos sabem, depois os irmãos podem pesquisar, mas toda a revelação que Jesus dá para João na ilha de Patmos, o próprio João depois ele vai levar nas igrejas. Ninguém sabe como que foi, como que essas cartas chegaram na mão dos pastores da igreja da Ásia. O próprio João levou, irmãos. Agora você imagina, como que o pastor vai pregar, sendo que na tribuna tem um apóstolo ali, o João, que teve visão do céu por dentro? Não. É difícil. Mas aí Deus respeita a hierarquia, falou com João para João poder falar com os pastores da igreja. Tá? Quando Deus vai falar com Samuel, Deus fala com Samuel, mas Samuel identifica a voz de Eli. Porque Deus usa uma voz que você conhece. Qual é a base principal de alicerce para nós? A ovelha conhece a voz do seu pastor. Tá? Então, irmãos, desigrejado falar que Deus está falando com ele. É só eu abrir a Bíblia que Deus está falando comigo. Não tem base para isso. Deus fala com a gente através de uma voz que é familiar a gente, que a gente conhece, a voz do nosso líder. Quem não se submete a líder, quem não tem uma liderança, irmãos, é triste falar isso,
mas também não se submete a Deus e não está debaixo do governo de Deus. Então é necessário sim. E só para a gente entender isso daqui, tudo que é referente ao reino de Deus só acontece e ela é selada e ela fica notória quando acontece dentro da igreja, quando a gente está em assembleia. Qual é a promessa que Jesus faz para os discípulos? Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A Bíblia vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ali, reunidos no mesmo lugar, é que veio a plenitude do Espírito Santo, o direcionamento. E se eles tivessem cada um na sua casa, não teria recebido a plenitude do Espírito Santo. Então, irmãos, o que Deus vai fazer com a gente, vai fazer enquanto nós estivermos como igreja, assembleia, comunhão, coinonia, aí Deus faz. Tá? É claro que isso não está invalidando a questão de você no seu quarto orar. Você pode orar, isso fala de um relacionamento pessoal. Mas a plenitude do Espírito só é entregue naqueles que se submetem a um governo estabelecido por Deus. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender quando a gente olha o livro de Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo de Deus ele vem para poder encher a igreja, a Bíblia diz assim que foi línguas repartidas como de fogo, e eles ouviram um som como de um vento impetuoso. Então, quando Deus vem fazer algo, Ele vem fazendo algo de forma que é notória. Mas quando Deus para de fazer algo, a pessoa não percebe. Sansão não percebeu que ele estava sem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus já tinha saído de Sansão e ele não percebeu. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque na hora que Deus ele quer selar, na hora que Deus ele quer encher do Espírito Santo, na hora que Deus quer fazer a promessa, Ele vai fazer isso daí de forma notória. As pessoas vão ver você sendo batizado com o Espírito Santo, vão ver os frutos do Espírito na sua vida, vai ver os dons fluindo na sua vida, vai ver Deus te usando com unção e autoridade. Mas quando Ele retirar o Espírito dele, Ele retira de forma silenciosa. E não é de forma silenciosa porque Deus está tentando um mal contra o povo. É porque o povo já endureceu o coração e tampou os ouvidos, não conseguem perceber quando Deus não está mais com eles. Com Saul foi a mesma coisa. Deus tirou o Espírito. Naquele tempo vinha a porção. Hoje não, hoje nós temos a plenitude do Espírito Santo habitando dentro de nós. Então a gente precisa guardar isso daqui em mente. Nós temos pelo menos 6 juízes que alcançaram uma notoriedade maior, né? Nós temos os juízes que foi até citado na aula anterior, que são os mais conhecidos, né? Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão e Sansão. Esse foi que Deus usou com mais notoriedade. É isso a palavra? E os outros que a gente quase nunca nem ouviu falar, Tola, Jair, Ibsa, não sei se a pronúncia está certa, Elon, Abdon, esses daí a gente quase não vê, às vezes é um versículo só que fala sobre a vida desse juiz. Só que a gente precisa entender, era comum um juiz estar em exercício em uma tribo e Deus levantar um outro juiz no mesmo período em exercício numa outra tribo. Isso era comum. Por quê? Porque o governo era tribal, não era nacional, tá? Então é por isso que a gente vê todos esses juízes aí estão trabalhando ao mesmo tempo. A gente vai ver juízes que às vezes um versículo só vai falar dele, aí a gente vai ver outro, vai ver 2, 3, 4 capítulos falando dele. A gente vai ver, por exemplo, Gideão, começou bem Gideão, e em Gideão, irmãos, tem algo ali que é tipológico, tá? Isso daqui os irmãos vai ver a gente falar com mais detalhe em algumas matérias mais para frente. Quando Gideão faz aquele teste com Deus, aquela prova com Deus, que ele fala assim, olha, se Deus verdadeiramente é comigo, eu vou colocar aqui uma lã e vai molhar toda a terra em volta, a lã vai estar seca. Depois ele vai fazer o contrário, né? A lã vai estar molhada e toda a terra vai estar seca. O teste primeiro era toda a terra seca, a lã molhada. A segunda era toda a terra molhada e a lã seca. Aquela lã é uma tipologia de Jesus. E aquela terra seca é uma tipologia da humanidade. A humanidade estava seca, porque faltava neles a água da vida. E aquela lã molhada é Jesus. Aí você entende quando Paulo diz assim, ó, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou da sua glória, ele fez jorrar
a água da vida que estava nele para molhar toda a terra que estava ao redor. Ali é uma tipologia, é uma cristologia. A gente vai falar bastante sobre isso quando a gente estiver falando sobre tipologia. Assim como quando na Bíblia fala o anjo do Senhor, ali é cristologia, é cristofania, é Cristo escondido em algo, é o próprio Cristo se manifestando. Tá? Então tem algumas coisas na Bíblia que a gente precisa prestar atenção, porque ali tem coisas profundas, que se a gente começar a cavucar ali, Deus vai trazer revelações tremendas para nós. Tá bom? Então nós somos imagens e semelhanças de Deus. O homem sozinho não faz nada. O homem só é alguma coisa quando está submisso à autoridade do governo de Deus. Um homem sem governo de Deus, ele é apenas um barco à deriva. Não tem rumo, não vive, está existindo. Nós temos o exemplo quando nós olhamos para o livro de Juízes, como que é a vida do ser humano quando ele está sem a direção de Deus. Bom, então a nossa preocupação, olhamos para o livro de Juízes, nós entendemos uma coisa: não tem como a gente querer conduzir a nossa vida a partir do nosso ponto de vista. Precisamos estar submissos ao governo de Deus. Tá? Gideão começou bom, irmãos, começou bem. O final da vida de Gideão foi ruim. Ele morreu idólatra. O mesmo Gideão que acabou com os ídolos na casa do seu pai, é só você ler no livro de Juízes. Ele constrói um ídolo para ele adorar. Tá? Aí o filho de Gideão, como que é o nome dele? Abimeleque, capítulo 9 de Juízes, ele tenta forçar um governo sobre o povo. A gente vê a crueldade dele quando ele mata os 70 irmãos dele. Né? Gideão tinha 70 filhos, ele mata os 70 filhos de Gideão, 70 irmãos dele, em cima de uma pedra. E ali está mostrando quando o homem quer tentar fazer algo com as suas próprias forças, sem uma direção de Deus. Hoje, uma pessoa pode se titular pastor, mas só os frutos dela vai dizer se aquele pastor foi levantado por Deus ou não. Tem pessoas que não têm amor pelas almas que estão perecendo. Tem pastor, irmãos, que poderia estar granjeando algo para o reino de Deus e está fazendo tantas outras coisas, menos granjeando algo para o reino de Deus. Tem pastores que têm mais capacidade do que eu reconheço isso, irmãos. Os irmãos que estão sentados aqui têm mais capacidade do que eu. Só que tem pastores que poderiam estar fazendo isso que a gente está fazendo e não está. Tem pastores que se autodenominam pastores, não tem amor pela obra, não tem amor pelas ovelhas, não se submete à autoridade, ele é pastor dele mesmo. E aí nós vemos pessoas se enquadrando aqui, ó, pelo juiz. Porque o juiz está relatando o caráter desse povo. Até aqui alguma dúvida, irmãos, em relação a isso daí? Não? Aqui os irmãos entenderem então a conta, a diferença de 90 anos, para 570 para 480, e os 3 anos é do governo de Salomão, porque contamos os 3 anos completos, não contamos o início do 4º ano, que dá equivalente aos 93 anos que está faltando na conta de Paulo e Samuel, porque está fazendo uma comparação aos anos que o povo está sendo escravizado, que o povo está longe da presença de Deus, um ciclo vicioso que está constante no período de Juízes, 450 anos, né? Mais de 4 séculos, o povo num ciclo vicioso, tem juiz, eles estão vivendo bonança, o juiz morre, ele se submete à adoração, se corrompe, Deus leva o povo para que possa oprimir eles, o povo oprime, no meio da opressão, eles lembram de Deus, eles voltam para Deus, Deus se manifesta mostrando que está dando uma chance de novo para o povo. O nosso Deus não é um Deus ruim, irmãos, é um Deus que dá oportunidades, só que o povo está num ciclo vicioso, até o momento em que Deus, levantando os reis, Deus já traz da pessoa de Davi uma tipologia, né, que aponta para Cristo, porque Davi é uma estrela que não se apaga. A estrela de Davi, irmãos, até hoje em Israel, ela não pode se apagar, tá? Porque já aponta para o Messias. E se os irmãos começarem a acompanhar nas reportagens, os irmãos vão ver que Deus está trabalhando de forma poderosa com o povo judeu. Tem muitos relatos, na internet tem relatos de pessoas que estão tendo encontro com Jesus, de judeus que estão tendo encontro com Jesus através de sonhos. Então isso daí já é um grande sinal,
né, da volta de Cristo. Porque esse remanescente, Deus já está começando a trabalhar no coração daquele povo, porque eles vão ser uma peça muito importante no período da tribulação. Quando eles começarem a olhar as coisas que o anticristo vai começar a fazer, eles vão se levantar e eles vão ser um ponto importante, uma pedra no sapato do anticristo, que vai desferir com a espada de Deus no meio daquele período da grande tribulação. Então a gente conclui esse livro de Juízes. Na próxima aula a gente fala sobre o livro de Ruth. O livro de Ruth também aconteceu em algum tempo no meio do período de Juízes, tá bom? Então o livro de Ruth acontece no período de Juízes, mas no período em que o povo está vivendo em paz. Ou seja, Deus levantou alguém, a gente não consegue identificar, não temos muitas informações para identificar quem era o juiz da época. Tá? Tem 2 livros na Bíblia que não falam o nome de Deus, né? Um é o Esther, todo mundo sabe, e o outro é Ruth, né? Ruth não fala. Mas o livro de Ruth mostra uma moabita vindo para a linhagem do povo judeu. E aquela moabita é uma pessoa importante, porque é dela que vai vir a linhagem do nosso Senhor, né? Ela vai ser importante na linhagem do nosso Senhor. E também já mostra Deus abrindo uma oportunidade para os gentios. Assim foi com Raabe no livro de Josué. No período de Juízes nós vemos Deus trazendo uma moabita para fazer parte dessa linhagem. Amém, irmãos? Quem quer perguntar algo sobre o livro de Juízes? A irmã, na próxima aula anterior, ela saiu daqui, ela estava lá no ponto, depois o marido dela mandou mensagem. Pastor, fala para mim quantos anos viveu Gideão, porque para ter 70 filhos? Agora, fora isso daí, irmão, também tem alguma outra dúvida? Isso aí É porque quando fala 70 filhos, já pensa que foi 70 filhos para a mesma mulher, né? Não é, não. O negócio ali é totalmente diferente. É que nem na cultura judaica fala que Adão e Eva, antes de ser expulso do jardim, isso aí é cultura judaica, não tem na Bíblia, tá? Na cultura judaica tem pelo menos 3 rabinos que dão linhas de entendimento que são pessoas respeitadas, né? Tem os radicais, tem os tradicionais e tem os messiânicos. Dentro da cultura judaica, eles vão falar assim que Adão e Eva, eles tiveram 66 filhos no período que eles estavam dentro do jardim. Só que, claro, isso é extra bíblico, né? Não tem como a gente pregar isso daí, não tem como a gente usar isso daí em cima de um púlpito. Mas vale para nós porque vai agregar quando você quer entender quem era a mulher que Caim casou quando foi expulso. Tá? Então lá na cultura judaica já tem isso daí. Tem muita coisa na cultura judaica que nos ajuda a entender os textos da Bíblia. Aquele anjo que balançava, que sacudia as águas lá no... Como é o nome do tanque lá? Aquilo ali, irmão, não existe, tá? Aquilo lá não existe. Se os irmãos pegarem umas Bíblias em traduções mais antigas, vai ver que o texto está entre colchetes. E é uma regra dentro da teologia, quando o texto está em colchetes, é porque aquele texto não está nos mais próximos dos originais. Então aquilo ali foi acrescentado para que eles pudessem explicar o que está acontecendo naquele momento. Então imagina, vai ter as festas lá no templo. E lá no templo, irmão, não poderia ter coxo, não poderia ter nada. Já é uma regra em Israel. O que eles fizeram? Ó, lá tem um tanque ali, quando o anjo desce, mexe as águas, quem está enfermo vai ser curado. Aí você entende que não é que hoje o pessoal vai de joelho para Aparecida, né? Naquele tempo lá já tinha um povo que corria atrás dessas coisas aí também. Então montava, todos os imperfeitos estavam ali. As pessoas que tinham doença, qualquer tipo de doença, eles ficavam esperando as águas movimentarem. E aí alguns eram pagos para dizer, eu fui curado e tal. Aquilo ali aumentava mais aquela ideia. E aí, quando tinha as festas do templo, o povo poderia ir. Porque o templo mostra o melhor que eu tenho. Só que quando Jesus vem, ele não quer ver o melhor que o mundo tem. Porque ele não veio para o são, ele veio para o doente, né? Então ele vai aonde está a pior parte do homem. Onde que estão os doentes? Onde que estão os enfermos? Jesus vai lá. Então ali tem um ensinamento profundo ali. Tá? Mas não tinha anjo nenhum sacudindo a água ali não. Então são coisas que através da cultura judaica a gente vai entendendo. E aí eles falam que Adão e Eva já teve 66 filhos antes de serem expulsos do jardim. Aí você entende porque Deus vai multiplicar a dor de Eva na hora de dar luz. Aí você entende por que Caim consegue encontrar uma mulher para poder casar. Tá? Então eles já estavam povoando, a ordem de Deus foi essa.
e chega a multiplicar, então eles acabam multiplicando. Amém? Vamos colocar de pé? Pastor Tiago leva Deus em oração?